passemos ao ponto 3, relacionado à expiação, né? Lembremos que expiação é um conceito teológico que fala a respeito de substituição, tá? Então, está relacionado ao sacrifício de Cristo, substitutivo na cruz, e esse terceiro ponto é proposto pelo arminianismo, sob o pretexto de justificar por quem, por quais pessoas e com que eficácia essa morte de Cristo atingiu as pessoas. Na verdade, o arminianismo, ele se preocupa um pouco menos com a questão da eficácia pontual, mas com o aspecto genérico exatamente da obra proposta. Então, como a linha teológica arminiana, ela caminha na direção que a expiação, como mais uma das coisas que Deus fez, ela é algo que já está posto, ou seja, toda a obra de Deus já está feita, já está concretizada. E o que é preciso é que haja uma apropriação desta obra a partir do momento que a fé se apresenta diante da pessoa, quer dizer, a obra da fé funciona no coração da pessoa e faz com que ela possa, através dessa livre escolha, direcionar-se para Deus. Então a expiação, ou a obra de Cristo, expiatória, substitutiva de Cristo, em nosso lugar, é algo que foi feita para todos os homens. Deus não morreu por alguns especificamente, né? Deus teria morrido, segundo Armínio, por todos. Esta obra é a obra realizada, da qual algumas pessoas se apropriam e outras pessoas não. E isso já é pré-conhecido por Deus, né? Como vimos na ideia da questão da eleição condicional. Então, não é um elemento particular essa expiação, né? Essa expiação. Assim, aqueles que exercem essa vontade livre e aceitam essa obra já concluída, então a morte de Cristo torna-se eficiente para essa pessoa a partir do momento que ele se apropria dela, né? Então, assim, uma vez que assim, alguns têm uma capacidade volitiva, ou capacidade não seria a melhor palavra, mas de repente alguns têm uma condição de direcionar, né? Eu direcionaria a sua vontade por meio da fé acontecendo no seu coração, na direção de Cristo. Essas pessoas estariam fazendo isso por compreenderem, né, de forma clara esta obra e se apropriarem, se identificarem individualmente com elas. Ou seja, a salvação não é individual, mas a apropriação é. Então, quem se apropria individualmente, porque entende individualmente que esta obra diz respeito a ele. Se identifica com isso. Então, essa obra, muito embora ela seja para todos os homens, quem recebe por ter se apropriado dela, ou seja, entendido que Jesus não morreu somente por todos, mas por ela mesma. Quando a pessoa então olha para o sacrifício de Cristo e ela não somente entende o sentido genérico desta obra, então ela se apropria disso, crê e recebe então os benefícios desta obra. Então, o que se propõe no arminianismo é uma ideia de atitude, né? É algo que leva muito mais para o aspecto existencialista, é uma doutrina que responsabiliza cada um dos seres humanos a tomarem uma determinada posição com relação a isto que é uma obra composta e revelada pela Escritura. No momento em que você toma consciência de que essa obra que Cristo morreu por você,
Cristo morreu pelos seus pecados, que são parte dos pecados da humanidade, obviamente. Mas a partir do momento que você toma consciência disso, então você se apropria disso e se beneficia disso. Então, há alguns que não irão querer aceitar isso, né? Irão para o inferno, e alguns que vão aceitar isso e vão para o paraíso. Então, nesse sentido, tem total responsabilidade o homem que se apropria ou não se apropria disso pelo fato de que está disponível, né, na Escritura e de forma clara o entendimento a respeito disso, né? Então, há muitos textos que falam, né, que Cristo morreu por nós, né, pelos nossos pecados. Então, há um apelo constante na Escritura, e veja que é a partir daí que os evangelistas, que são caracterizados especificamente como arminianos, e veja que pessoas como John Wesley, né, que teve contato com os irmãos morávios e foram os primeiros mais aguerridos missionários, né? Digamos assim, nós temos Charles Finney, um evangelista que também era essencialmente arminiano. São pessoas que passam a desafiar as pessoas a terem uma atitude, porque o Billy Graham, né, que é um dos maiores evangelistas, que apelava para a consciência das pessoas para que elas tomassem uma posição. Essa é a ideia que está por trás da vontade de conhecer ou de fazer as pessoas persuadidas pela compreensão de que elas precisam se identificar com essa obra. Então, esse aspecto da expiação universal, ou seja, ela está à disposição de todos. Esta obra está à disposição de todos. Vocês precisam entender que o que é necessário é que você se aproprie delas. É basicamente o que determina a força dos evangelistas assim, mais expressivos no mundo, né? As igrejas, inclusive, mais audaciosas do ponto de vista missionário, como a Assembleia de Deus, que é uma igreja desde o nascedouro também arminiana, procuram, de alguma maneira, desenvolver nas suas mensagens um peso persuasivo, porque a ideia é que o ser humano precisa ser convencido da luz do Evangelho, né? Que Deus enviou o seu Filho e, assim, como diz a Escritura, né, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Então, esta oferenda, esta graça proposta através de Jesus Cristo, né, por meio de Deus, em oferenda pelos nossos pecados, precisa ser pregada, precisa ser repregada, para que as pessoas sejam convencidas de que aquilo tem a ver com elas. E a partir daí elas tomarem uma posição diante disso. Então veja que um tipo de teologia, ela também libera um tipo de comportamento do ponto de vista da oratória, do ponto de vista da pregação, né? da homilética. O tipo de assim, abordagem, né, das mensagens tem muito a ver com isso. Então, essa doutrina da expiação universal arminiana, ela tem então essa proposta de fazer convencer as pessoas para que elas abracem isto que foi para todos e digam sim ou não a partir daquilo que a todos foi oferecido. Bom, em contraponto ao terceiro ponto, chamado de expiação universal dos arminianos, os calvinistas defendem, né, que Cristo morreu para salvar pessoas determinadas. É muito comum ouvirmos em âmbitos calvinistas a ideia de que não faria sentido que parte do sangue de Cristo fosse eficaz e outra parte não. Então, assim, essa é uma perspectiva muito
parecida com certas argumentações do catolicismo. Por exemplo, nós temos uma das formas dos católicos se referirem à hiperdulia ou à superadmiração que se tem por Maria, é o fato dela ter participado do sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo ter corrido nas suas veias. Então, assim, essa argumentação literalista, né, a partir de como se houvesse um conteúdo deste sangue que pudesse ter eficácia e outro que não, como se o sangue de Cristo não fosse um elemento simbólico, fosse quase que um elemento quantizado. Mas, de qualquer maneira, ainda que não se argumente dessa forma mais pueril, se aprofunde na ideia de que o sangue é a obra, e por ser a obra não podia ser parcial, ou seja, a obra não poderia ser incompleta. Isso pode fazer um sentido, mas não é possível se dizer que não haja uma necessidade de que uma possibilidade, melhor dizendo, de que uma obra ela seja oferecida ou uma proposta seja oferecida e que nem sempre pessoas aceitem esta obra que foi oferecida e outras pessoas não, né? Então esta proposta ou este benefício, a mesma coisa você dizer assim, olha, é oferecido aí um benefício para todo mundo pegar o FGTS até o final do mês. Para alguns isso é entendido como benefício, para outros isso é questionável, de tal maneira que isto que foi oferecido, sendo para uns benefícios, sendo para outros não, vai ser aproveitado por uns ou por outros, e suas consequências de terem aproveitado ou não vai depender exatamente daquilo que, vamos dizer assim, ao final se torna ou não um benefício. Então, é complicada essa modalidade de argumentação. De qualquer maneira, é considerado, né, ou é considerável a ideia de que haja uma escolha específica, né, e por outro sentido que vai ser colocado, que é colocado exatamente dentro dessa teoria, né? A teoria é que há pessoas que foram entregues pelo Pai a Cristo. E nós temos várias circunstâncias em que Cristo fala que o Pai me deu, né? Ninguém tira de mim. Então tem algumas circunstâncias em que certo ar digamos assim, de determinismo, e nós estamos falando de determinismo radical, eu estou falando assim, certo ar de escolha, mais até do que eleição, né? É trazido nesse ambiente. Olha, não foi vocês que foram que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós, escolhi para que dê fruto, né? É claro que o contexto precisa ser analisado desse texto, né? No entanto, tem certas falas que dão um certo ar de preferência, ainda que esse critério de preferência não apareça, há uma certa ideia de que somos, de alguma maneira, cativados mais do que outros, ou posicionados em determinada condição diferente de outros, né? Então, em algum momento, Cristo parece dar a fluir no seu discurso esse tipo de percepção, né? Então, sua morte, segundo a morte de Cristo, né, foi 100% bem sucedida, ou seja, a obra que ele fez para cumprir, esta é a argumentação, que a obra que Jesus veio para cumprir, ele cumpriu e cumpriu na sua totalidade e está realmente direcionado a quem ele escolheu. Porque todos aqueles pelos quais ele não morreu receberão a justiça de Deus quando forem lançados no inferno. Então, a ideia é aquela de que todos estão cerrados no pecado, né? Esse é um argumento bastante utilizado no ambiente neocalvinista, que como todos estão debaixo do pecado, todas as pessoas estão completamente cerradas
abaixo do pecado. Então, Deus não seria um Deus mau por lançar alguns no inferno e outros a outros conceder a salvação. Deus necessariamente ele é sempre bom, e por ser sempre bom, todos que estavam destinados ao inferno, né, estavam condicionados amplamente, né, por mérito. Quer dizer, o grande mérito do ser humano, na verdade, é o mérito de ir para o inferno, porque, na verdade, ele é responsável, no final das contas, pelos seus pecados. Não há que se queixar de nada a não ser dos próprios pecados. Então, o ser humano, na verdade, ele deve viver a consciência de que Deus é misericordioso por salvar e não injusto ou perverso por condenar. Porque condenados estavam todos por serem impróprios ou inúteis para o propósito de Deus. Na verdade, a condição da perdição já é uma condição do nascimento do ser humano, né? Questiona-se a questão do momento da consciência, que momento o ser humano terá consciência ou não para poder ser julgado pelos seus próprios pecados, mas a priori todo ser humano é perdido, né? É perdido porque está debaixo do pecado, a não ser que creia e saia dessa condição de pecado para ser uma pessoa que se apropria da fé, e apropriado da fé, então esse ser humano alcança libertação, nova vida e nasce de novo. Então, esse ser humano que nasce com a natureza pecaminosa, rebelde, distante de Deus, ele necessariamente precisa de uma libertação, e essa libertação ela necessariamente vai acontecer de forma eficaz para todos aqueles que estiverem sendo, o que foram escolhidos. Ou seja, aquele que não foi escolhido não está debaixo dessa bênção. Então essa expiação alcança todos aqueles que foram escolhidos, e isso é bondade de Deus, ainda que para estabelecida em direção de alguns, né? A bondade de Deus não estaria em fazer a obra para todos. A bondade de Deus estaria em arrancar alguns do inferno. Então, isso não diz respeito ao tamanho, à amplitude desse amor de Deus ao querer que todos se salvem, né? Como diz outra parte da Escritura. Mas estaria ao fato de que Deus, de alguma maneira, tem vontade que todos se salvem, mas notoriamente nem todos vão se salvar, e Deus não vai ter uma crise de consciência por isso. Portanto, Deus continua sendo bom, porque não só porque propôs esta saída da salvação, mas porque eficazmente já predeterminou quem seria salvo, e esses que seriam salvos são fruto da sua imensa misericórdia, porque ele, afinal de contas, poderia jogar todos no inferno, mas porque ele é misericordioso, além de justo, ele também alcançou o coração de alguns, e esses alguns, então, são os que alcançam o benefício da vida eterna. Esta é a proposta da expiação limitada. E por que é limitada? Porque é direcionada àqueles que iam ser salvos, né? Há que se considerar que, vejamos, a amplitude do que se chama de bondade, e pensando no aspecto lógico, aqui nós não estamos, quer dizer, saindo aqui um pouco do aspecto doutrinário para imaginarmos se isso faz sentido, né? Precisamos ver que há uma tendência de nós não racionalizarmos algumas coisas que deveríamos fazê-lo, e algumas coisas que dizem respeito a um ambiente muito mais misterioso, nós fazermos exatamente o contrário, acabarmos deixando de fazer uma digressão lógica. E nesse aspecto é necessário isso. Como é que diríamos que alguém pode ser chamado de bondoso?
né? Ou como é que Deus demonstraria a sua bondade, a sua misericórdia? Com o plano, é aqui que está a grande questão entre uma coisa e outra. Deus, ele é bom porque ele criou um plano de salvação, e esse plano, desde a fundação do mundo, foi sendo gestado, né? E assim, ou Deus é bom porque, mesmo podendo deixar todo mundo ir para a danação, salva alguns, faz com que alguns sejam salvos. Então, cabe aí realmente a nossa reflexão, compreender de que maneira esta bondade de Deus se apresenta de forma mais coerente, né? Parece-me um pouco mais interessante a ideia de que a bondade ela se estende desde o fato de Deus ter criado as coisas e se revelar a partir das coisas criadas até para aqueles que não são salvos, ou a partir da generosidade de uma parte a sua capacidade criativa, se apresentar nos homens, ou a partir, inclusive, de uma série de concessões, como fazer o sol nascer sobre justos e injustos, é algo bastante reflexor da sua graça, da sua bondade. Então, desde esse ambiente, é difícil crer que o seu plano de salvação seria diferente disso. Só o seu plano de salvação seria restrito, enquanto toda a maneira como ele se manifesta é ampla e acessível a todos. Me parece que é incoerente nós vermos Deus dar oportunidade a todos com todas as coisas que ele criou, inclusive uma possibilidade revelacional, e restringir-se somente neste plano específico da salvação a alguns salvos, como uma oportunidade, como se a oportunidade estivesse restrita só a eles, enquanto todas as outras formas de revelação na abrangência das oportunidades aparecessem aí o tempo inteiro, né? Então, do ponto de vista lógico, eu acho que faz menos sentido pensar que nós temos que o plano de salvação é restrito.